Olá, meu amigo, olá, minha amiga, ó paz do Senhor Jesus. Passando aqui para louvar a Deus pela vida de cada aluno, aluna que se inscreveu nesse curso de capacitação ministerial para membros e obreiros. Esse curso de capacitação ministerial para membros e obreiros, antes eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos alunos e dizer que vai ser de suma importância estar com vocês durante esses meses estudando a palavra de Deus. E nós vamos dar início à reforma protestante. Então, o primeiro assunto desse curso, porque algumas pessoas não sabem quando começou esse movimento protestante, a reforma protestante, e por intermédio de quem e qual foi a motivação para dar início à reforma protestante. Então nós vamos falar, nós vamos trazer aqui uma introdução sobre a reforma protestante, para depois dar início à eclesiologia e às 7 dispensações e à homilética. Tá? Então nós vamos estudar a reforma protestante, a história da igreja e as 7 dispensações e a homilética, a arte de elaborar o seu sermão. Vai ser de suma importância, nós vamos aprender muito. Também quero te dizer que cada aula nós vamos fazer aí um vídeo de, dependendo mais precisamente da matéria de eclesiologia, nós vamos trazer 4 vídeos de meia hora cada aula. Então vai ter bastante vídeos aí para vocês. Vocês vão participar da aula presencial, mas também vão ter a aula vídeo para durante a semana vocês quiserem rever algumas coisas, vocês vão ter o vídeo aí no celular de vocês para vocês dar uma recapitulada, até mesmo para ajudar vocês na prova, tá? Que vocês vão fazer no final desse curso, em nome de Jesus. Então, por exemplo, hoje nós vamos dar início à introdução da reforma protestante. Provavelmente eu vou fazer 3 vídeos de 30 minutos ou 2 vídeos. Já na eclesiologia, que vai ser um mês que nós vamos estudar a eclesiologia, vai ser 4 aulas com duração de 2 horas. Então, cada aula com duração de 2 horas, vamos ter 4 vídeos de 30 minutos, tá bom? Para cada aula aí, para durante a semana você ir revendo, tirando algumas dúvidas na hora que você estiver assistindo o vídeo, e você também vai participar das aulas presencial, então vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Então nós vamos começar, e nessa primeira aula nós vamos usar um texto base que foi a chave para esse homem que nós vamos falar hoje, Martinho Lutero, usou para elaborar as suas 95 teses. Então, Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17 vai dizer assim, eu vou ler o 16 e o 17. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então veja bem, Paulo, ele escreve essa carta à igreja em Roma. Paulo, ele tem um desejo de ir para Roma, mas por muito tempo ele foi impedido de ir para Roma. Ele não conseguiu ir para Roma quando ele queria ir, mas ele queria estar lá, ele queria compartilhar as suas experiências e queria também ouvir as experiências dos seus irmãos em Roma. Ele desejou ansiosamente estar em Roma junto com os seus irmãos para poder trocar experiências. E Martinho Lutero, quando leu esse texto, no verso 16 e verso 17, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando nós lemos aqui os primeiros versículos, olha só, no primeiro versículo de Romanos capítulo 1 vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, ou seja, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele antemão por meio dos profetas nas Escrituras sagradas, acerca do seu filho, como homem era descendente de Davi, e que mediante ao Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus o Cristo, o nosso Senhor. Agora, eu quero que você preste atenção nesse verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então ele recebe um chamado, ele recebe um comissionado de Deus para transmitir a obediência desse evangelho, e esta obediência vem pela fé. Então Paulo ele tem uma responsabilidade agora. Responsabilidade essa de chamar o povo à obediência do Evangelho de Cristo. E o interessante é que essa obediência vai vir pela a fé. Então, eu quero que você guarde isso, a fé. Por quê? Porque você vai ver que Martinho Lutero, ele se apegou nesse texto que o justo viverá pela fé. E ele foi um homem que estudou muito a carta de Paulo aos Romanos, e ele viu que o que a Igreja Católica estava fazendo estava errado, porque a Igreja Católica estava cobrando a salvação, cobrando o perdão dos pecados através de indulgências. Eles pagavam um documento, e esse documento que eles pagavam era indulgências, que era o perdão dos pecados e também a sua salvação. E também o livramento da alma daquela pessoa que já estava no purgatório. Então nós vamos ver no decorrer desse estudo que a Igreja Católica acreditava que, mas isso tudo era uma forma de ganhar dinheiro para a construção da nova Basílica em São Pedro. E para eles construir essa nova Basílica de São Pedro, precisava de fundos, de dinheiro. Então eles inventaram essas indulgências. Uma loucura que eles inventaram foi a pessoa, um parente do cidadão morreu, eles falavam que a alma desse cidadão estava no purgatório, e tinha ali o purgatório, eles acreditavam que existia o purgatório. E aí o que acontece? Se a pessoa, um familiar, um filho, um esposo, um neto, fosse lá e pagasse uma indulgência pela alma daquela pessoa, assim que aquela moeda caísse no fundo daquele gasofilaço e escutasse o barulho da moeda caindo no fundo, automaticamente a alma daquela pessoa sairia do purgatório e ia para os braços do Senhor, ou seja, ia para a salvação. Então Martinho Lutero, vendo tudo isso, viu que tudo que eles estavam fazendo estava errado. Então ele decidiu estudar e examinar a fundo a carta de Paulo aos Romanos. E ele percebe que tudo ali é pela fé, nada é pago. Então ele vai elaborar 95 teses baseado nesse texto em Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o Romanos capítulo 1, versículo 5, nós vemos que Paulo chama o povo à obediência, e a obediência pela fé. E agora no versículo de número 12 vai dizer assim: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, Paulo mais uma vez está declarando acerca da fé.
E eles vão ser encorajados mutuamente por intermédio da fé. Não há outra situação a não ser pela fé. Amém? No versículo 17 diz as seguintes palavras que nós lemos: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim ela é pela fé. Então, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é revelada nesse Evangelho do começo ao fim pela fé. Então não é por pagamentos de indulgências, não é por ofertas dadas que a pessoa vai alcançar a salvação ou vai obter o perdão dos seus pecados por intermédio de pagar indulgências, ou dar uma oferta, ou pagar uma oferta, ou pagar o seu dízimo, como muitos falavam naquela época, no século XV, no século XVI, pagar o dízimo. Não, é por intermédio da fé. A Igreja Católica, os bispos, o clero todo, não permitia que o povo naquela época tivesse acesso às Sagradas Escrituras. Naquela época, a Bíblia era em latim, mas eles não deixavam o povo ter acesso. Só quem tinha acesso eram os padres, monges, os bispos e todo o clero religioso. Mas em si, a cidadania, o povo, naquela época, eles não podiam ter acesso, porque sabia que se eles tivessem acesso e começassem a ler como Martinho Lutero leu, eles iam ver que a Igreja Católica estava agindo de uma forma erroneamente. E aí quando você abre a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, abra aí a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Vamos lá no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, capítulo de número 2. Olha só o que esse homem vai dizer, esse servo do Deus vivo. Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, deixa eu achar aqui, achei. Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao 4 para nós ter uma compreensão melhor desse texto. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ficarei no meu posto de sentinela ou na minha torre de vigia, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade ou pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, ele está orando a Deus. Abacuque está apresentando as suas queixas diante de Deus. E quando ele chega no capítulo de número 2, ele diz: eu vou ficar na torre de vigia e esperar para ver o que Deus vai falar comigo. E Deus começa a falar com ele, e Deus fala que o ímpio está envaecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Se você estudar a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vai ver que dentro desse assunto que nós vamos falar sobre a reforma protestante, tudo está baseado pela fé. O justo viverá pela fé. E você está enquadrado nesse texto. O justo viverá pela fé. Você é um justo de Deus. Então você vive pela fé. Então a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos.
daquilo que cremos, mas nós não vemos. Então nós precisamos entender, se o justo vive pela fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que vou receber, então Deus vai me conceder. Mas eu preciso entender que tudo é pela fé. E aí, nós vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos crentes em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Verso 10 e verso 11. Olha só o que vai dizer. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então está escrito que maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que está escrito no livro da lei. Verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então nós não estamos mais sendo justificados pela lei, mas sim pela fé. A Igreja Católica, naquela época, no século XVI, do século XIII ao século XVI em diante, eles estavam impondo uma regra e uma lei que todos deveriam comprar as suas indulgências para a salvação da alma e para perdão dos seus pecados. Mas Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele viu que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. A Bíblia declara que o pecado, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Ele se entregou por nós, ele se fez maldito e pecador, mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo cometido pecado nenhum, ele se fez maldito por nós. Se entregou na cruz do Calvário e levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Então ele morreu por mim e por você, levando os nossos pecados. Então ele morre para nos salvar. A entrega dele na cruz do Calvário vai fazer com que agora nós tivesse livre acesso para buscar a sua presença. A Bíblia diz que quando ele entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali estava tipificando já livre acesso. Agora todos teriam livre acesso para buscar a presença de Deus, para estar na presença de Jesus. E aí Paulo está dizendo que nós não somos justificados pela lei, porque o justo vive pela fé. Só que a Igreja Católica está aplicando uma lei que todos deveriam cumprir aquela lei, que era a compra de indulgências para o pecado, para o perdão dos pecados. Agora olha lá na carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 10. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 10. Verso de número 23. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, o escritor a essa carta aos Hebreus, ele está dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja,
segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que está próximo o dia. O escritor aos Hebreus está dizendo que está próximo o dia. E devemos nos reunir como igreja, porque já havia um costume em alguns não se reunir mais como igreja, ou seja, na linguagem de hoje, os desigrejados, né? Eles achavam que não precisavam mais se reunir como igreja. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo que é necessário se reunir. Por quê? Porque para encorajar uns aos outros. Quando nos reunimos como igreja, num templo, num espaço, ali aquele momento serve para encorajarmos uns aos outros. Porque está próximo o dia. Qual dia está próximo? O dia do juízo, o dia da vinda de Cristo. E aí no verso 30 ele vai dizer: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que a Deus pertence a justiça e a vingança, e ele retribuirá outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo. O interessante é que cair nas mãos do diabo, Deus pode tirar. Quando o homem cai nas mãos de outro homem, Deus também tem o poder de tirá-lo. Mas horrível coisa é quando o homem cai na mão de Deus. Quem pode tirar das mãos de Deus? Aquele que caiu nas suas mãos. No verso 38 ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha que interessante essa palavra. O justo viverá da fé, pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela fé. Nota que todos esses textos que nós estamos falando, estamos mencionando, está dizendo que o justo viverá pela fé. E se esse justo retroceder, Deus não se agrada dele. Mas o escritor aos Hebreus continua dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, você é salvo pela fé, porque o justo vive pela fé. E aquele que é justo não retrocede. Aquele que entendeu o chamado, aquele que sabe o que é o evangelho, aquele que sabe de onde veio e para onde quer ir, ele não retrocede. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, porque quem retrocede vai ser destruído. E aquele que larga, aquele que retrocede, Deus não se agrada dele. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo: mas somos os que creem e somos salvos. Então, se você crer e não retrocede, você será salvo. Porque a salvação vem mediante a fé, pela graça, e não por meio das obras, mas aqueles que não retrocedem e continuam crendo pela fé, esses são salvos. Então, o maior questionamento de Martinho Lutero era porque a Igreja Católica estava cobrando indulgências para aquela pessoa, aquele cidadão ter a salvação. Obter o perdão dos seus pecados e a salvação por meio de indulgências. Só que aí Martinho Lutero, estudando, viu que aquilo ali era totalmente contra a palavra de Deus. Porque se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Vou até grifar aqui.
e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. No verso de número 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar. Agradar quem? A Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Olha no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia uma herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cuja arquitetura e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também a própria Sara, apesar de estéreis, avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já fez vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como a estrela do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então foi pela fé. Pela fé, todos, a Bíblia vai dizer que todos esses viveram pela fé e morreram sem que tinham sido prometidos ou sem viver as promessas. Mas eles viveram pela fé. Eles acreditaram naquilo que Deus estava falando para eles. E para nós encerrarmos esse primeiro vídeo aula, nessa introdução, Efésios capítulo de número 2 vai dizer as seguintes palavras. Efésios 2, verso 8, vou ler o 7 e 8, vai dizer assim: Paulo escrevendo a carta à igreja em Éfeso, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mas ele deixa bem claro que vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, você não precisa pagar salvação. Você não precisa pagar perdão pelos seus pecados. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então esse texto que nós lemos na parte introdutória é para que nós possamos entender e entrar na mente de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero estudou esses textos para poder elaborar as suas 95 teses contra a Igreja Católica, lembrando que ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele só queria que a Igreja Católica lesse, estudasse as 95 teses para poder reformar algumas doutrinas na Igreja Católica que ele acreditava que eram doutrinas que estavam fora das Escrituras, que não estavam em acordo com as Escrituras. Por isso que ele elabora essa 95 teses, mas em momento algum ele pensou em romper. Ao contrário, foi a Igreja Católica que deu ele como herege e excomungou Martinho Lutero e levantou uma terrível perseguição implacável, tentando até matar Martinho Lutero. Mas Deus o livrou.
Te aguardo no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus em Cristo te abençoe.